Bom, meus amigos, peço até desculpas, tá, pelo ambiente diferente, tá? Não tô no meu escritório, tô aqui em outro lugar aqui da casa, tá? Aí você vai ter barulho de geladeira, provavelmente, que eu tô gravando aqui na cozinha de casa. Peço até desculpa pelo inconveniente, se o áudio não sair tão bom, sair com eco, tá? Tô gravando sem os equipamentos aqui, só com o microfone, e nem tá muito bem porque tá numa gambiarra aqui, tá? Então peço desculpas. O Corinthians vence o Sport por 2-1 na Neoquímica de virada, né? Num jogo onde nos primeiros minutos o Corinthians massacrou o Sport, né? Com 9 finalizações e praticamente todas elas foram perigosas, né? Se você olhar de maneira mais por esse lado assim, né? Todas as parece que o Corinthians entrou, chegou com perigo, mas não fez os gols, né? E aí no ataque do Sport, além da bola na trave do Gabarleta, um lance nas costas das áreas, novamente com bola aérea, o Sérgio Oliveira, português, que é bom de bola, eu acho que não deve ficar no esporte, e eu até olharia para esse atleta, que sempre foi muito bom jogador, ele de bate-pronto faz o gol, né? Então o Corinthians novamente com muito volume no primeiro tempo, novamente com muito volume nos jogos, dominando a partida e não conseguia concluir em gol. Tá? Foi assim contra o Huracan, foi assim contra o Fluminense em algumas situações. Você tenta dominar o jogo, você consegue colocar o adversário nas cordas, mas você não consegue concluir em gol. Né? O Orlando Ribeiro hoje não mudou muito o esquema do Ramon, e eu acho que nem tem que mudar, porque o Ramon não deixou terra arrasada. Tá? Pelo contrário, eu não acho que a família Dias deixou esse rombo, né? Nada, não deixou nada para desperdiçar. Eu acho que dá para você aproveitar. E o novo treinador, que deve ser o Dorival, que também está numa enrolação do caramba, então, mas eu acho que o Ramon não deixou terra arrasada. Então quem chegar vai conseguir aproveitar e vai conseguir também implementar as suas ideias, tá? Principalmente na parte defensiva, que foi onde o Ramon mais pecou, principalmente nesse ano de 2025. Tá? Então o Orlando manteve a formação tática no losango ali, né? Não no losango no desenho, mas daí se você vê no jogo, o começo foi mais com um 4-3-3, né? Com o Bidon de meio armador e o Carrilho jogando um pouco mais aberto e o Ranieri sendo um cara que protegia a zaga, né? A gente tinha alguns desfalques como o Mateuzinho e o Martins, então o Corinthians veio com Léo Maná e nem o Léo Maná mesmo de substituto, né? Porque o Ranieri vinha sendo titular e o Martins só perdeu a vaga assim, por suspensão pro Bidon e provavelmente nem jogaria se tivesse no jogo, entraria no segundo tempo, mas ele estaria fora da escalação inicial. Então o Corinthians veio com o Donelli no gol, Léo Maná, tá? Félix Torres, Gustavo Henrique e o Angeleri, Ranieri, Carrilho, Bidon, Memphis Depay, Romero e Yuri, tá? Começo do jogo, como eu falei, o Corinthians começou dominando a partida, empilhando chances, empilhando ataques, né, dominando o esporte completamente atordoado, não conseguia sair da defesa, errava a saída de bola, o Corinthians recuperava e aplicava um ataque, criava uma chance, fazia o Kaique trabalhar, finalizar, a bola batia para passar fora, saiu o Yuri, saiu na cara do gol algumas vezes e a bola não entrava. Tá? Então o Corinthians no começo do jogo jogou praticamente num 3 atacantes, né? Você viu o Corinthians jogando com 3 atacantes, o Memphis aberto pela esquerda, o Romero aberto pela direita e o Romero. Eu sinceramente não gosto, eu prefiro que quando você não tem o Garro, né? E você não pode fazer Memphis e Yuri na frente, você tem que fazer o Memphis esse cara no meio, né? Fazer ele flutuar ali, não exatamente como um camisa 10 de armador, né? Porque o Memphis, ele, além de ter um bom passe, ele não é um armador clássico. Mas você pode fazer ele flutuar ali, jogando pelo meio, cair pela direita, cair pela esquerda, vir receber um pouco a bola, pelo menos um pouquinho dos volantes, para deixar os volantes de frente também, né? Então eu acho que o Memphis aberto, ele é habilidoso, mas você perde muito o Memphis no meio, né? Então eu acho que sem o Garro, e você não pode colocar o Memphis de atacante, traz ele, faz o Romero e o Yuri ser essa dupla de ataque, com o Carrilho ajudando também na construção na direita e o Bidon ajudando na construção na direita e o Memphis flutuando pelo meio nesse espaço vazio. É a minha opinião. Então eu não gosto do Memphis na esquerda, apesar de ter algumas chances que ele criou jogando pela esquerda. Quando o Memphis começa a jogar, a moto passando, quando o Memphis começa a jogar
flutuando pelo meio, o Corinthians consegue ainda mais criar chances. Então teve o lance do Yuri, que num lance que o Memphis cria, aí o Carrilho rouba a bola e acha o Yuri, o Memphis acha o Romero alguma vez de um passe de 3 dedos lindo. Você vê o Memphis, ele dá um 3 dedos pro Romero, o Romero acha o Yuri e o Yuri acha o Romero que chuta para fora. Então o Memphis jogando pelo meio, flutuando pelo meio, é muito mais perigoso do que jogando aberto, meio que preso na ponta esquerda, tá? Até o Fernando Praz falou isso sobre, me surpreendeu um pouco nos comentários do Fernando Praz, né, de forma positiva. Ele até fala sobre isso, o Memphis pregado na ponta vai criar uma chance ou outra, porque ele é muito bom, mas eu acho que perde muito do Memphis quando você deixa ele isolado na ponta esquerda, tá? Mas, como eu falei, o Corinthians impediu chances, o Kaique França fez diversas defesas, o Yuri Alberto perdeu diversas oportunidades. Eu queria entender o que está acontecendo com o Yuri Alberto, se o Yuri Alberto voltou a ser o Yuri Alberto sem confiança que estava antes, ou o excesso de confiança. Ou se o Yuri Alberto está querendo ir para a Europa. Se ele quiser ir para a Europa, como eu falei no último vídeo, ele pode ir. Tá? Gosto muito do Yuri, vou sempre apoiar o Yuri, vou sempre confiar no Yuri, vou sempre torcer para o Yuri fazer os gols. Tem muita qualidade, sabe fazer gol, tem muita importância no time do Corinthians, esse ataque junto com o Memphis, faz uma boa dupla com o Memphis, tá? Porém, se tá querendo ir para a Europa, se tá com a cabeça lá fora, tá com a cabeça já em junho, avisa. Porque nos últimos jogos o Yuri, os gols que ele vem perdendo, algo de excesso de confiança, que é passe de letra quando não precisa, é passe de calcanhar quando não precisa, é querer driblar quando não precisa, é querer dar um passe diferente quando não precisa. Parece que é um excesso de confiança, ou não tá com a cabeça aqui. Tá? Então volto a repetir, não quero que o Yuri saia, não quero que o Yuri vá embora. Confio muito no Yuri, ele vai ser muito importante nesse ano. Se ele ficar até o final do ano, a gente vai ter um baita atacante. É um baita reforço o Yuri ficar até o final do ano. Mas a gente tem que saber se ele tá com a cabeça aqui, se subir um pouco a cabeça a confiança. A gente quer o Yuri com confiança, mas excesso de confiança não dá. Então hoje o Yuri perdeu 2 gols no primeiro tempo. Porque eu conto o gol que ele corta, a finalização dele foi em cima do Kaique França. Um centroavante como o Yuri, que já fez gols assim, chutar em cima do goleiro, eu falando aqui de casa, nossa, beleza, é fácil falar. Mas um cara que já mostrou que pode finalizar melhor, que finaliza melhor, chutar em cima do goleiro, ou ele sai na cara do gol, vai cavar e chuta praticamente mascado, uma coisa horrível. O lance do Carrilho, que acha o Yuri perde um gol absurdo. Né? Mas o Yuri, eu posso falar, o Yuri não fez uma partida ruim, se você olhar. Ele perdeu alguns gols, mas se você olhar, o Yuri participou. Só que a gente não quer só que o Yuri participe. A gente quer que o Yuri bota a bola no gol, balance o barbante. Ele é o centroavante, ele é a camisa 9. Ele é o cara que a gente confia para fazer os gols. Né? Então eu acho que o Yuri ficou devendo hoje na questão dos gols participativo. Mas eu quero saber se o Yuri realmente está aqui. Se a falta de confiança do Yuri acabou ou está excessiva. Ou se o Yuri está com a cabeça aqui no Corinthians. Tá? Eu espero que ele esteja com a cabeça aqui e que hoje está sendo apenas jogos ruins, tá? Porque é um jogador que eu confio, é um jogador que eu quero aqui, tá? Mas eu preciso que ele, como eu posso dizer, contribua com gols, tá? O Memphis participativo demais, né? Como eu falei, o partido do Carrilho também muito bem, tá? E aí, no final do jogo, primeiro tempo, o Barleta consegue colocar uma bola na trave, uma bela finalização do Barleta, que eu até hoje me coloco na dúvida, né? Por que o Luxemburgo não usava o Barleta quando eu estava aqui? Não que o Barleta seja um gênio, não que o Barleta seja um cara muito bom de bola, tipo assim, nossa, alto nível, nota 9, não é. É um jogador ok, nota 7, 6 pro nível brasileiro. No nível brasileiro ele vai jogar bem, porque ele destoa um pouquinho de algumas pontas, mas ele, se você olhar, ele poderia ser um jogador importante pela velocidade, pela finalização, pelo drible curto, pelo drible de velocidade também, mas ele nunca foi usado. O Luxemburgo escanteou ele. Engraçado que o Luxemburgo colocou diversos jogadores da base para jogar, mas não colocava o Barleta. Também não sei como é que era o comportamento do Barleta dentro do clube, né? Mas
Então o Barreto consegue finalizar a bola na trave e logo em seguida num cruzamento do Hereda, lateral direito, que é bom lateral bem decente, só que eu acho que ele apoia mais do que marca, mas é um lateral bem ok. Ele levanta nas costas de todo mundo, não sobe ninguém, não sobe nada, Léo Maná não aparece para tentar atrapalhar. O Sérgio Oliveira, que é um meio armador, muito bom jogador, finaliza de primeira sem chance pro Donelli. Tá? Segundo tempo, sem mudanças, o Orlando Ribeiro não mexe e logo no começo, ainda bem que não mexeu, né? Logo no começo, a bola vem estourada, o Memphis tranquiliza ela, acha o Romero, vai para a área, o Romero cruza, o Memphis consegue dominar, o zagueiro do Sport escorrega e ele chuta no canto direito, direito nosso e esquerdo nosso e direito do Kaique, né? Kaique, que é da base do Corinthians, né? E o Memphis empata o jogo, a gente, pelo menos a bola entrou dessa vez no segundo tempo, graças a Deus. E o Corinthians continua na mesma entoada, querendo virar o jogo. E o Léo Maná, que vinha fazendo uma partida muito ruim. O Léo Maná, já falei aqui, ele faz força para ser horrível, né? Ele é muito ruim e faz força para ser horrível. É impressionante como o Léo Maná é limitado. Porém, vamos ser justos aqui. Numa bela tabela com o Memphis, ele cruza a bola para trás, o Memphis chega, batendo de primeira, a bola desvia e entra. Então o Memphis aí, fazendo o seu segundo gol. É o segundo gol dele no Brasileiro, né? Na verdade, é o terceiro gol do Memphis no Brasileiro, né? Que ele fez um contra o Vasco e 2 hoje. Então, o Memphis mais perto da área, eu acho que isso é um dedo do Orlando, assim, pelo menos nesse ponto. Ele colocou o Memphis mais próximo da área, ele colocou o Memphis pisando mais na área, aparecendo mais na intermediária para finalizar, né? Que foi o que aconteceu diversas vezes hoje. Logo no começo do primeiro tempo acontece a mesma coisa. Mas hoje o Memphis apareceu 2 vezes na área, na entrada da área, muito importante. E aí ele fez o gol nessa segunda oportunidade, né, num desvio, mas mérito total dele e do Léo Maná, que apesar de ser muito ruim, acertou. A gente tem que dar César o que é de César. Fez um bom cruzamento para trás e o Memphis finalizou fazendo um gol. Tá? E aí depois começa a pressão do Sport. O Sport, que está com um ponto no Campeonato Brasileiro, foi muito prejudicado pela arbitragem nos primeiros jogos contra São Paulo, contra Palmeiras e contra Vasco, né? Hoje não teve nada de arbitragem, na minha opinião, né? Mas aí o Sport começa a pressionar. E aí o nosso goleiro não tem confiança, como eu falei, o nosso goleiro é muito fraco, ele é muito limitado. Pega a bola no pé, pisa na bola do nada. João, mas o Hugo Souza, ele pisou na bola contra o Vitória e entregou o gol pro Vitória. Só pra gente colocar um ponto aqui, tá? O Hugo Souza, naquele jogo contra o Vitória, no jogo antes, ele tinha fechado o gol contra o Palmeiras. Naquele mesmo jogo, o Hugo Souza evita a derrota pro Vitória, porque quando o Corinthians empata, estava 1-1. Quando o Corinthians está pressionando o Vitória para virar o jogo, antes do gol do Memphis, o Hugo Souza defende a bola praticamente impossível do Gustavo Mosquito. E depois o Hugo só faz milagre o campeonato inteiro depois daquele jogo, inclusive no jogo. Ele faz uma baita defesa, mantendo o Corinthians vivo e em seguida sai o gol do Memphis. Né? E sem contar que no jogo anterior daquele ele tinha fechado o gol contra o Palmeiras. Fechado o gol. E em seguida daquela falha, ele faz um gol praticamente contra o Vitória e depois ele só fecha o gol até o final do Campeonato Paulista. E esse ano o Souza, você já sabe, né? Pegou 2 pênaltis contra o Palmeiras, pegou pênalti contra o Novo Horizontino, fechou o gol salvando o Corinthians diversas vezes. E o que é o Donelli? Não gerou o gol. Mas mostra como não tem confiança. E é a gente que acabou com a confiança do Donelli. A gente que está acabando com a confiança do Donelli. A torcida vai. Eu torço pro Donelli o jogo inteiro. Só que meu papel aqui é aqui. Cobrar, não é? Se eu chegar aqui e fico passando pano pro Donelli, os comentários são: passador de pano. Tá passando na cabeça porque é o moleque da base. Aí quando eu critico, tá queimando o moleque. Tá queimando o Donelli. O moleque é novo. O moleque é da seleção. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou continuar cobrando. Eu torço pro Donelli o jogo inteiro. Todo mundo que tá assistindo o jogo torce pro Donelli. E todo mundo que tá no estádio torce pro Donelli. Mas você vê um jogador que recebe a bola sozinho, ele pisa na bola, quase gera um gol pro adversário. O que eu vou fazer? Eu vou passar pano? Eu vou passar pano porque não teve o gol. Aconteceu. Eu vou passar pano? Se eu passo pano, vai falar que eu sou pastor de pano. Se eu critico, eu tô queimando. Eu vou fazer o quê? Vocês querem que eu faça o quê?
Eu vou continuar cobrando, é o meu jeito, é a minha personalidade. Eu vou acreditar, vou torcer sempre para todo mundo ali. Eu torço para todos os jogadores, todos. Só que eu falo a realidade, é o que eu penso. O Donelli não é goleiro para ser reserva do Corinthians. Não é. Se a gente está pensando, a gente fala assim, o Hugo tem que ir para a seleção, o Hugo tem que ter uma chance. Quando ele tiver uma chance? Mesmo que ele não jogue, ele vai ser convocado em algum momento, eu tenho certeza que vai. Vocês confiam no Donelli no meio do brasileiro num jogo contra o, sei lá, Flamengo, sem o Hugo? Num clássico contra o São Paulo? Num clássico contra o Santos? Num jogo importante contra o Internacional, na Química? Vocês confiam no Donelli? O Hugo foi convocado. Vocês confiam no Donelli? Precisamos de um goleiro reserva. Ele não passa confiança nenhuma. O gol foi culpa dele hoje? Não, jamais. Foi culpa da zaga. Ele é indefensável. Mas não passa confiança. Não passa confiança. Eu torço para todos ali. Eu quero que todos deem certo, porque eles dando certo, o Corinthians é beneficiado. Só que o Donelli não passa confiança nenhuma. O Donelli é um goleiro fraco. Não vem criar fazendo a mesma coisa que o torcedor do Flamengo fazia com o Hugo Souza. Não existe isso. Primeiro que o Hugo Souza lá estava na fase titular. A torcida do Corinthians, do Flamengo, estava vaiando ele, xingando ele quando ele tocava na bola. Vocês veem a torcida do Corinthians vaiando o Donelli quando ele pega na bola? Xingando ele? Não. É apoio os 90 minutos. Depois vai ter cobrança. Ele não é vaiado quando ele toca na bola. Ninguém xinga ele no estádio. Ninguém. Então não compare algo assim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Donelli, pelo menos, é o que me parece. Não é um cara que deslumbra. O Hugo Souza deslumbrou no Flamengo. Se perdeu, ele mesmo fala isso. Então não compara uma coisa com a outra. Não tem sentido. Graças a Deus, o Hugo Souza volta na quinta-feira. Graças a Deus. Ninguém está queimando o Donelli. Ele é só um goleiro limitado. Goleiro fraquíssimo. Que pode ser terceiro goleiro, não sei. Mas para ser reserva imediato, não é. O Corinthians precisa de mais um goleiro. Não sei se esse cara é o Longo. Não sei se esse cara é o Cauê. Não sei. Pode ser que não. Talvez tenha que ir no mercado trazer um cara mais velho, mais experiente. Palmeiras trouxe o Marcelo Lomba para ser reserva do Everton. Tem alguns goleiros experientes por aí. Traz alguns. Pega alguém. Vai no Goiás, pega o Tadeu, não sei. É nomes que vem na cabeça, mas tem outros aí. Experientes que dá para você trazer, pelo menos, ser uma reserva imediata. Mas também, infelizmente, não dá. Tá? Notas individuais, tá? Donelli. Não teve culpa no gol, mas não vou passar por nota 5. Tá? Não fez nenhuma defesa, também porque o Sport, a bola que chegou, entrou. Léo Maná, muito ruim, mano. Nossa senhora, muito ruim. Só que deu assistência pro gol do Memphis, eu vou dar nota 6 pra ele. A zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique falharam no gol, falharam em algumas situações. O Gustavo Henrique, acho que tá na... O Gustavo Henrique tá onde? Já desci o cacete no Donelli, né? Vou descer o cacete no Gustavo agora. O Gustavo tá achando que tá onde? Tá passeando? Tá em Nárnia? Tá onde? Levar a bola para dentro da pequena área, quase em cima da linha, correndo o risco de entregar o gol. Tá achando que tá onde, irmão? Tá achando que você está onde? Acorda pra vida, Gustavo. Acorda pra vida. É o zagueiro mais confiável. Agora por eles não pode cobrar. Tem que acordar. Falhou contra o Huracan e falhou hoje de novo. Isso aí pra mim é uma falha. Não gerou igual, mas é uma falha. Você corre um risco absurdo. Tá achando que está onde? Acorda pra vida, Gustavo. Acorda pra vida. Tá dando uma de Félix Torres agora? Não é... Tá achando que você tá imune. Você tá imune de crítica. Acorda pra vida. Vamos acordar, não tá indo, né? Já acabou o Paulista, amigão. Já acabou o Paulista. Pra todo mundo aí, já acabou o Paulista. Acorda. Tá? Nota 5 para você. Félix Torres, nota 5 também. Angileri, uma boa partida. Não tão boa como ele vinha apresentando nos jogos que ele foi titular, mas está voltando de lesão, um tempo parado. Vou dar nota 7 para o Angileri. Tá? Ranieri, um monstro hoje no meio de campo, um monstro hoje, tanto ofensivamente como defensivamente. Precisa melhorar ainda no passe, mas é uma boa partida ofensivamente e defensivamente, principalmente, que é o que a gente quer do Ranieri. Nota 8 para ele. Vidal, uma boa partida, participativo. Sempre
querendo o jogo, não se escondendo. Precisa um pouco entender que não é o cross, tem que soltar um pouco mais a bola às vezes, segura um pouco. Diferente do Thales Magno, que eu falo que tem um pé fraco, pé mole, o Bidô eu até vejo que ele tenta ter o pé firme. Só que o físico dele não permite ainda. Ele não tem uma estrutura física ainda que permite ele dar combate. Ele tenta, mas ele perde. Mas você vê que ele tenta. O Thales, você vê o tamanhão dele e ele com aquele pé frouxo dele. Tá? O Bidô nota 8 para ele. Carreiro é uma boa partida, não brilhante como ele já vem apresentou. É normal, o Carreiro também está desgastado. Não é sempre que ele vai fazer uma partida brilhante, não é sempre que ele vai fazer uma partida genial. Uma hora ou outra vai fazer uma partida ok, mas não nível Carrilho. Uma nota ok hoje, tá? Nota 7 para ele. Romero, participativo, só que toma muitas decisões erradas. Cruza quando é para ficar com a bola, fica com a bola quando é para cruzar. Levanta, abaixa a cabeça. Ele vê uma situação, ele abaixa a cabeça, ele não levanta para ver se mudou alguma coisa, ele já se livra da bola. Nota 7 para o Romero. Memphis, para o melhor em campo, nota 10. Tá? Acertou praticamente tudo que tentou, assim, não alguns chutes para fora, a bola subiu, mas tudo que ele tentou assim na parte ofensiva, ele conseguiu construir alguma coisa. Ou finalização, ou deu um passe. Nota 10 para o Memphis pelos 2 gols também. Tá? Yuri, eu tenho que ter um pouquinho de calma para falar do Yuri, porque a galera acha que tudo a gente está pegando no pé. O Yuri fez uma partida participativa. E também tem o outro lado, né? Agora que a gente acha que passa pano. O Yuri fez uma partida participativa. Criou espaço, atacou espaço, finalizou. Ele perde 2 gols para mim. Um pior do que o outro, lógico, né? Um ele está na cara do gol e finaliza para fora. A bola nem passou perto do goleiro do Sport. E a outra ele corta o zagueiro, finaliza em cima do goleiro do Sport. Tá? Perder 2 gols você não pode perder. E depois no segundo tempo ele faz uma finalização que chuta, mas ele foi mais mérito do zagueiro que conseguiu desviar. Então, uma partida participativa do Yuri, só que abaixo na principal característica que a gente quer dele, que é o gol, que é aquele balanço barbante. Tá? Então eu vou deixar o Yuri com a nota 6 hoje. Tá? Não foi uma partida péssima, mas o que a gente precisa do Yuri, que é os gols, ele ficou devendo. Tá bom? E eu preciso saber se o Yuri está sem confiança, está com excesso de confiança, ou se ele não quer mais estar aqui. Se ele está com a cabeça em junho, para a virada da janela. Tá bom? Para os que entraram, Rian, deixar sem nota, porque não participou muito, né? Também tem até um corte no nariz do Rian. Alex Santana e Maicon. O Maicon, não sei se está na minha opinião que eu tenho do Maicon, eu acho que o Maicon não devia estar mais no Corinthians, mas hoje não comprometeu. Eu até consigo alguns designs ali, os dois. Vou botar 6 para os dois. Hector, vou deixar sem nota, nem tocou na bola. E pro Dieguinho, também vou deixar sem nota. A estreia do menino no profissional, não pegou na bola, não conseguiu fazer absolutamente nada, porque o jogo, quando ele entrou, o Sport estava mais com a bola, porque o Sport precisava do empate. Então o Dieguinho não conseguiu ali fazer nada. Quase correu o risco de fazer um pênalti no final do jogo, né? Porque ele foi chutar uma bola com o cara do Sport junto. Então se você chuta a perna do cara, é pênalti, né? Mas ele não deu esse azar, graças a Deus. Não deu para avaliar nada, vou deixar sem nota. Tomara que ganhe mais oportunidades pra gente ter uma opinião, né? Foi bem na copinha. É ele que foi bem na copinha, foi o Diguinho? Não sei se ele jogou a copinha, mas teve um menino que tem um diminutivo assim que foi bem. Tomara que dê certo, tá? Eu acho que é só, né? Alex Santana, Maicon, Dieguinho, Rian e Hector Hernandes, que eu vou deixar sem nota, que entrou faltando 3 minutos, tá? Só pra ganhar tempo. Acho que o Hector tem que ganhar mais oportunidades. Entrar nos 44 é foda, tá? Mas é isso. Corinthians vence, vai ter agora mais um jogo em casa, agora pela Sul-Americana. O Corinthians teve 3 jogos, vai ter 3 jogos seguidos, né? No caso, que foi o jogo contra o Flamengo que a gente perdeu. O jogo que a gente venceu hoje, o Sport, e vai ter um jogo pela Sul-Americana contra o Racing, que é um jogo para se recuperar, né? Na classificação. E depois eu tenho o Flamengo fora de casa, no Maracanã. O Flamengo aí que está muito bem embalado no Brasileiro, com 10 pontos já, né? Tem 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Aí agora vai jogar hoje, com o Vasco, tá jogando, na verdade, com o Vasco, né, no Maracanã. Tá? É isso, like no vídeo, se inscreva no canal que é muito importante, siga a gente em todas as redes sociais. Semana aí na quarta-feira tem Banca Mosqueteiro, tá? Pré-jogo.
e quinta tem o pós-jogo. Aí se tiver alguma coisa aí do Dorival, do treinador do Corinthians até amanhã, quem sabe a gente grava um vídeo amanhã mesmo, ou a gente fala na segunda-feira, tá bom? É isso, se o Dorival for anunciado amanhã, ele deve fazer a coletiva na segunda-feira e já deve estar no comando técnico do Corinthians na quinta-feira, tá bom? É isso, um forte abraço, se inscreva no canal, que é muito importante. Beijo no coração de vocês, vai Corinthians, valeu, falou.